Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos hoje à nossa primeira aula de linguagem C++. Então agora você que aprendeu lógica de programação terá o primeiro contato com uma linguagem formal de programação. Anteriormente nós trabalhamos com uma linguagem informal, que era o português estruturado, elaborando o projeto lógico de um programa. O projeto lógico, ele é montado, então aqui ó, projeto lógico. Ele é montado a partir dos diagramas de blocos e do código em PDL, o português estruturado. Agora nós vamos passar para a fase do projeto físico, onde nós vamos pegar essa ideia estabelecida, representada no diagrama de blocos, escrita em português estruturada, e passá-la para uma linguagem de programação real. Por que a linguagem C++? A linguagem C++ foi lançada em 1983 pelo professor Bjarne Stroustrup. O professor Bjarne, ao trabalhar na empresa Lucent, que é a mesma empresa, é uma parte da empresa chamada Bell Telephonics, ele levou para a linguagem C. E, ao trabalhar com linguagem C e conhecendo linguagem orientada a objeto, ele criou uma biblioteca. Essa biblioteca portava para a linguagem C uma ação ou as ações da programação orientada a objeto. Então, logo no começo, o que o Bjarne fez foi uma biblioteca acrescentando na linguagem C funcionalidades de programação orientada a objeto. Mas não demorou muito para que esse projeto se tornasse o que se chamou então de C++. É uma linguagem C com algo a mais, e um pouco a mais ainda. Muitas pessoas dizem hoje que a linguagem C++ ela é uma extensão da linguagem C. Eu não acredito nessa versão, eu não gosto de dizer que C++ é uma extensão da linguagem C. C++ é uma linguagem e C é outra linguagem. Por exemplo, o compilador C++ compila código C, mas ele não compila 100% do código C. Ele compila aí uma faixa de 99% do código C, porque existem diferenças sintáticas e semânticas entre essas linguagens. São duas linguagens completamente diferentes, pertencentes à mesma família. Então, por exemplo, como é que começa tudo isso? Lá no passado, foi desenvolvida uma linguagem chamada BCPL. A linguagem BCPL deu origem a uma segunda linguagem, que nesse caso é a linguagem B. Depois da linguagem B, veio a linguagem C. A linguagem P e a linguagem L dessa série ainda não foram lançadas. Da linguagem C, quando teve essa extensão, ela se tornou C++. Então, de uma linguagem, surgiu uma outra linguagem, não é uma extensão. Do C++, surge o Java, e a partir do Java surge o C#. Então nós temos aqui uma família de linguagens de programação. Tem depois desse surgimento o JavaScript, e aí nós temos outras linguagens dessa mesma família. E eu vou me concentrar apenas neste universo aqui. Né? Por que aprender C++? C++ é, com toda certeza, a linguagem mais completa de programação que nós temos hoje em dia, porque ela é uma linguagem multiparadigma. O que significa isso? Que ela atende diversos modelos de programação. Só para dar uma ideia, a linguagem C++ trabalha, por exemplo, com programação estruturada. Se você não quer trabalhar com programação orientada a objeto, ou não sabe trabalhar com programação orientada a objeto, você pode então usar a linguagem C++ no estilo programação estruturado. Nesse sentido, a linguagem C++ fica muito parecida com a linguagem C. Mas ele também te dá a programação orientada a objetos. Ou seja, nós já temos aqui
dois paradigmas. Além desses dois paradigmas, que são os mais populares, C++ também trabalha com um paradigma chamado programação genérica. É a única linguagem, basicamente, hoje existente, que trabalha com muitos paradigmas completamente diferentes. Então, estruturado, orientado a objeto. Vamos lembrar que o pessoal que gosta de orientação a objeto desce a lenha no pessoal que programa estruturado. É muito comum esse preconceito de dizer a programação estruturada não presta, orientação a objeto que é a vibe do momento. Desculpa. Essa programação serve para uma coisa, esta programação serve para uma outra coisa, essa programação serve para outra coisa ainda. Então são aplicações diferentes. E a linguagem C++ procura complementar essas aplicações. Mais um detalhe, eu tenho também a programação com abstração de dados, que é uma coisa rara em linguagens de programação, estruturadas e orientadas a objeto. Temos também, podemos dizer aqui, programação funcional. A linguagem C, há muito tempo, aborda elementos, bibliotecas que permitem trabalhar de forma funcional. E ainda nós temos um paradigma de programação paralela. Através de threads. Então veja, só aqui eu estou citando 6 paradigmas diferentes dentro dessa linguagem. Agora, vamos trabalhar com Java? O que o Java trabalha? Somente com programação orientada a objeto. Vamos trabalhar com C#? O que C# trabalha? Somente com programação orientada a objeto. São linguagens excelentes, mas elas estão focadas nesse universo. Em contrapartida, se eu trabalho com C++, eu tenho a possibilidade, a probabilidade de trabalhar aqui com esses paradigmas. E um detalhe, eles podem ser trabalhados juntos dentro do mesmo código-fonte, sem nenhum problema. Então a sua programação vai ficar muito mais potencializada, com toda certeza, usando uma linguagem C++. Existem os críticos que dizem que C++ é difícil de aprender, que é melhor usar Java. Mas olha aqui Java, olha aqui C#, são boas linguagens, são excelentes, mas elas estão focadas apenas em um paradigma. E na questão hoje de sobrevivência no mercado, eu acredito que se você souber trabalhar bem com C++, você está bem feito, você está feito na vida, querido. Você está bem feito na vida aí, querida. É uma questão de foco. Outro detalhe importante na linguagem C++ é que, além dela ser multiparadigma, que é uma coisa vantajosa, eu posso trabalhar C++ em modo console, que é bastante tradicional, modo texto, mas eu também posso trabalhar em modo gráfico, a partir do uso de uma biblioteca chamada Qt, ou Qt, se assim preferirem em inglês. Então eu tenho aqui a forma gráfica. Eu posso usar C++ para trabalhar em desktop, trabalhar mobile e trabalhar web. Existe um projeto brasileiro chamado C++ Framework Web, que você tem recursos para trabalhar dentro de um ambiente web, substituindo JSP, PHP, ASP.NET e muitos outros. Então nós temos possibilidades. Eu tenho aqui um universo, uma linguagem que atende uma gama muito grande de recursos. E as pessoas deixam de aprender essa linguagem porque dizem que é mais difícil. Não é mais difícil. É mais fácil trabalhar com C++ do que com Java e C#. Isso eu posso garantir. Porque eu conheço essas linguagens, eu estudo essas linguagens. Então o que acontece aqui? Essa linguagem é excelente, essa aqui é excelente, mas essa aqui sobe do nível em excelência. Ela é algo diferente de tudo que existe até o momento. É uma linguagem completa. Agora, você quer aprender orientação a objeto? Eu quero aprender orientação a objeto. Se você aprender em C++, você vai aprender uma orientação a objeto de raiz, de base. O que Java e C# não fazem. Por quê? Em Java e C#, para facilitar as coisas, elas já trazem algumas funcionalidades e ferramentas prontas. E que no C++ eu tenho que escrever.
E aí, claro, né, se eu estiver mais preguiçoso, o Java vai me ajudar. Mas se eu não tiver com tanta preguiça, eu posso fazer isso em C++. Existem recursos em C++ que me dão mais mobilidade que as outras linguagens. Eu não estou dizendo que Java, C# não prestam. Eu estou dizendo que são excelentes linguagens, mas elas estão focadas somente nesse paradigma. E o C++ abre o leque de opções. E por abrir o leque de opções, ele te dá maior espaço. Veja que C++ não tem nada a ver com linguagem C, onde a linguagem C só trabalha como paradigma de programação estruturado. O próprio Bijane Stroustrup disse o seguinte uma vez, que a linguagem C é uma linguagem que, se você fizer alguma coisa errada, você dá um tiro no pé. A linguagem C++ é muito difícil de você dar um tiro no pé, mas quando isso acontecer, você perde a perna. No Java e no C#, você não corre risco nenhum de dar tiro nenhum, de não se machucar e de não perder a perna. Mas muitas vezes o risco é importante, porque eu preciso trabalhar de uma maneira mais ampla. Hoje o ambiente é heterogêneo na programação. Então, ter uma linguagem heterogênea, inclusiva, né, nesse sentido, é muito mais interessante do que linguagens mais exclusivas, que trabalham com um ou com outro paradigma. Por essas questões, eu gosto muito do C++ como sendo a primeira linguagem, a linguagem introdutória de programação, depois que você fez um curso de lógica de programação, que você aprendeu a raciocinar a programação. Eu não usaria C++, por exemplo, num curso de lógica de programação aplicando a linguagem. Porque tem elementos que eu preciso explicar, e vocês vão ver na explicação da aula de hoje, alguns elementos, alguns detalhes que você já tem que ter uma base, senão fica um pouco obscuro. Então, por essa questão. Se fosse para dar um curso de lógica de programação com uma linguagem de programação, aplicando uma linguagem direta em vez de ser o português estruturado, eu usaria, por exemplo, a linguagem Lua. Eu daria preferência para ela. Ou usaria uma linguagem Scratch, dependendo da idade do público. Aqui eu estou fazendo uma introdução ao capítulo 2, que é a programação sequencial, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Nós vamos ver no computador alguns eventos. Eu vou mostrar aqui o capítulo 2 desse nosso livro aqui, que eu estou mostrando aqui a capa. Esse livro pode ser adquirido na agbook.com.br ou clubedeautores.com.br. Eu vou usar aqui o capítulo 2, mas no momento que a gente for fazer a prática, eu não vou dar a vocês todos os exercícios do capítulo 2. Eu vou pegar os principais. Parte dos exercícios vocês estarão com o livro e é só uma questão de ler, exercitar e aplicar esses eventos. Depois a gente volta no meio da aula, eu volto aqui para a lousa para a gente fazer uma complementação de um assunto mais específico da linguagem C++, que também tem em C, em Java e C#, né, que tem nesse universo, tem também no JavaScript. Então nós vamos ver aí que é um recurso de incremento e decremento. Aí eu volto aqui para a lousa para poder explicar. Vamos então agora para a nossa aula prática. O primeiro elemento que aprendemos em lógica de programação é o reconhecimento do conceito de dados, porque os computadores processam dados. Nós aprendemos que os dados podem ser classificados de 4 maneiras, né, de 4 tipos. Então nós temos os tipos de dados chamados primitivos, que também podemos chamá-los de tipos de dados básicos. Dentro desse conceito, nós temos 4 tipos de dados que a gente normalmente trabalha: o inteiro, o real, a cadeia e o caractere, e o tipo de dado chamado lógico. No caso da linguagem C++, ela possui esses 4 elementos. Nós temos para o inteiro, nós podemos usar o tipo de dado int, short ou long. E daqui a pouco eu falo a respeito deles. Então, para o inteiro, nós podemos qualificar de 3 maneiras. Para o real, nós podemos fazê-lo de 2 formas: o float ou double, que aqui tem a ver com a quantidade de bits que eles ocupam na memória. Nós temos aqui a cadeia, que em C++ pode ser representado por um tipo de dado chamado string, e o caractere pelo tipo de dado chamado char, e temos ainda para o lógico o tipo de dado chamado bool. Um detalhe importante é que quando eu estabeleço aqui um tipo de dado, eu estou consumindo espaço na memória.
E a memória de um computador é medida em bits. Vamos dar atenção agora apenas aos dados do tipo inteiro em C++. Eu vou falar um pouco deles. Comentado, nós podemos representá-los com int, short ou long. A diferença que temos aqui é que o short é um tipo de dado curto, o int é um tipo de dado médio e o long é um tipo de dado longo. Essa diferença tem a ver com o tipo de compilador da linguagem que estivermos usando. Depende, inclusive, do fornecedor. Na média, eles seguem o mesmo critério, mas dependendo aí de sistema operacional, 32, 64 bits, você pode ter pequenas diferenças nisso que eu vou falar. Eu vou partir aqui do pressuposto que estou trabalhando com um compilador chamado GCC, então nós vamos trabalhar aqui com essas medidas. Na questão do tipo de dado short, ele ocupa 16 bits de memória, o que equivale a 2 bytes de espaço na memória. Já o int, ele opera com 32 bits, ou seja, 4 bytes de memória. Então, por exemplo, se eu quiser guardar um valor 100, ou um valor numérico até 100, qual tipo de dado seria melhor? 32 bits ou 16 bits? Lembrando que o número 100 é um número que pode ser representado dentro de apenas 1 byte. Nesse caso, se eu não vou ultrapassar um valor, não vai ser grande, eu vou usar então o short em vez de trabalhar com int, buscando economizar o máximo de memória. Porque a memória de um computador, por mais memória que você tenha, é um recurso bastante escasso. No caso aqui do tipo de dado long, no caso do GCC, ele também ocupa 32 bits, ou seja, 4 bytes. Então, na prática, se eu for trabalhar com int ou com long no GCC, tanto faz, mas existem pequenas variações. No caso aqui do int, eu posso também, ao invés de usar o tipo de dado int, escrevê-lo como short int. É uma outra variação que tem. O int fica como int, e eu posso escrever o long também como long int. Fica a critério do programador se ele vai escrever short ou se ele vai escrever short int. Fica a critério do programador escrever long ou escrever long int. E além dessa variação, eu tenho também uma variação chamada long long. No caso aqui da variação chamada long long, o que nós temos aqui é um longo maior, né? E nesse caso, esse longo, ele ocupa 64 bits. Ou seja, eu vou usar então aqui 8 bytes de memória. E como assim, eu posso também, como o anterior, eu posso escrever ele como long int. Por uma questão de velocidade, a gente acaba usando a forma reduzida do que usar aqui a forma longa. Uma coisa importante é que quando nós estudamos ali em lógica de programação, trabalhando com português estruturado, por exemplo, se eu quisesse qualificar aqui a variável x como inteiro, eu uso essa maneira, né? Var x inteiro. No caso da linguagem C, nós vamos escrever assim, ó, short, o tipo de dado primeiro, a variável depois, e vamos colocar um ponto e vírgula. Essa regra se aplica a qualquer um dos termos que eu apresentei ou dos termos que eu ainda vou apresentar. Nós podemos, então, ter essas maneiras de representação de uma variável. Como dito, cada um desses tipos de dados ocupa uma quantidade de bits diferente. E é claro que também essa quantidade de bits limita a quantidade, o espaço numérico que eu posso trabalhar. Eu trabalhar com um número de 16 bits, de 32 bits ou 64 bits é completamente diferente. Por exemplo, um valor de 16 bits consegue operar números inteiros de 0, inteiros positivos,
até 65.535. Isso se eu estiver trabalhando com números positivos. Okay? Se eu estiver trabalhando com números negativos, eu vou de menos 32.768 até 32.767. Isso para um número de 16 bits. Se ele for de 32 bits, os números positivos vão poder trabalhar de 0, é positivo inteiro, de 0 até 4.292.967.295. E se o número estiver na faixa de positivos e negativos, pode ser de menos 2.147.483.648 até 2.147.483.647. E para 64 bits, podemos então trabalhar valores inteiros positivos de 0 até 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615. No caso de valores negativos, vai de 9 quintilhões, 223 quatrilhões, 372 trilhões, 36 bilhões, 854 milhões, 775.808 até 9 quintilhões, 223 quatrilhões, 372 trilhões, 36 bilhões, 854 milhões, 775.807. Então, esses são os limites numéricos que eu vou poder trabalhar com números inteiros dentro de um compilador C++, aqui usando o GCC, como já foi comentado e orientado. Tanto que a maior parte dos nossos programas usarão os tipos de dados int ou long. Né? Em alguns momentos eu posso estar trabalhando aqui como long int. Dentro desse aspecto, nós temos então aqui, eu mostrei para vocês a possibilidade de trabalhar com números no sentido positivo, né? E trabalhar com números no sentido negativo. Então, tanto short como int como long podem operar com valores positivos ou negativos. Mas quando eu quero que o número trabalhe só com positivo ou como positivo e negativo, eu preciso sinalizar essa ação para o computador. Por exemplo, se eu digo aqui que eu tenho um tipo de dado chamado int, um tipo de dado x, uma variável x chamado int, estabeleço isso, dessa forma que eu estou fazendo, o compilador vai entender que você quer trabalhar com números positivos e negativos. Então, se é um tipo int, e o int ocupa 32 bits, o compilador vai entender que eu quero trabalhar com essa faixa numérica. Ele não entende que eu quero trabalhar com essa faixa numérica, apenas com essa aqui, porque eu disse para ele que eu quero trabalhar com um tipo de dado inteiro. E não disse o que eu quero com esse tipo de dado. Eu não disse se eu quero ele positivo. Eu disse apenas que quero um dado. Então, automaticamente, assume-se esse espaço numérico. Mas vamos imaginar que eu só vou trabalhar com números positivos e eu preciso trabalhar aqui com um número acima aqui, dessa casa de 2 bilhões. Eu quero trabalhar com 3 bilhões e meio, coisa do tipo. Então, eu preciso dizer que quero usar esse tipo de dado aqui com positivo. A menos que você use um long e pegue o espaço maior de memória, mas aí você está ocupando uma quantidade de bits desnecessária. Nesse caso aqui, eu vou precisar trabalhar com o que nós chamamos na programação em C++, também C, de qualificadores. Os qualificadores são comandos que vão permitir dizer se o valor vai ser positivo ou se o valor vai ser negativo. Por exemplo, se eu quero trabalhar com valores apenas positivos, eu digo então unsigned
int x. Pronto, defini uma variável apenas com dados numéricos positivos. No caso aqui do int, eu estou dizendo que estou trabalhando com esta faixa na memória para o unsigned int. E se você quiser fazer de forma explícita, trabalhar com valores positivos e negativos, ou você não diz nada, ou diz o seguinte, signed x ou int x ponto e vírgula. Então, dessa forma, você está dizendo aqui que você vai trabalhar com positivos e negativos, aliás, aqui positivos, e aqui você está dizendo que vai trabalhar com positivos e negativos. Então, esse comando aqui chama-se qualificador. Os qualificadores vêm à frente de um tipo de dado int e pode ser usado também à frente do tipo de dado char. Né? Já que estamos aqui falando que eu posso usar o unsigned e o signed à frente de um tipo de dado char, vamos aproveitar o momento e dizer que o tipo de dado char, que é para caractere, a gente vai usar bastante esse tipo de dado, mesmo para composição de cadeias. Eu vou positivos, aqui escrevi errado, vou corrigir aqui, positivos. Mesmo trabalhando aqui com a linguagem C++, que ela possui o tipo de dado string, eu não vou entrar no mérito do uso do dado string nesse momento. A gente vai ver isso durante outras aulas. Eu vou trabalhar inicialmente com o tipo de dado char. O tipo de dado char ele ocupa 8 bits. Então, ocupando 8 bits, eu posso trabalhar ele com dados que representam caracteres da tabela ASCII. Eu posso, então, trabalhar dados de 0 até 255, lembrando que a tabela ASCII possui 256 caracteres. Mas se eu estou trabalhando de 0 a 255, eu estou trabalhando, então, com o char como números positivos, ou seja, é um char do tipo unsigned, sem sinalização. Se eu trabalhar ele com dados negativos, eu posso então ter aqui a sequência numérica de menos 128 até 127. Isso se ele for sinalizado como signed, né? Sinalizado, ou seja, eu uso a palavra sinalizado quando eu quero a sinalização do número negativo. O tipo de dado bool também ocupa 8 bits, então o bool também ocupa 8 bits, que é o tipo lógico. No caso do bool, nós não temos a palavra unsigned ou signed, não existe a possibilidade de defini-lo como valores positivos ou negativos, porque ele aceita dois valores, ou o valor true como positivo, valor true como verdadeiro, e o valor false como falso. São os únicos dois valores que esse tipo de dado aceita. Vamos agora falar um pouco dos dados do tipo real em C++. Deixa eu puxar um pouquinho mais a tela aqui para cima. Eu posso trabalhar aqui o float para um dado real. No caso do float, eu vou ocupar 32 bits. Posso usar o double 64 bits. E eu posso também trabalhar, além do double, eu posso trabalhar aqui com um tipo chamado long double. Não existe long float, só long double. No caso do long double, ele pode ocupar 96 bits ou pode ocupar na memória 128 bits. Isso vai depender do tipo de compilador que você está usando. Por exemplo, se o seu compilador da linguagem C++ for um compilador de 32 bits, ele foi escrito para ser usado em processadores de 32 bits ou está sendo executado num processador de 64 bits, a hora que eu solicito o long double, ele vai ocupar 96 bits de memória. Mas, se eu estiver usando um compilador de 64 bits, claro que num processador de 64 bits, eu consigo então endereçar 28 bits de memória. No caso aqui do float, double e long double, não existe o uso aqui dos sinalizadores signed e unsigned, porque eles sempre trabalham com valores de positivos a negativos. O que nós temos aqui como diferença é que a quantidade, a faixa numérica que eles operam é muito maior
do que, por exemplo, pegar aqui um long, que vai aqui na casa aqui de quintilhões. Então, o tipo float, double e long double, eles trabalham numa quantidade de espaço numérico maior. Só para dar uma ideia, o valor float trabalha de menos 3,4 elevado à potência 38 até 3,4 elevado à potência 38. É uma quantidade numérica bastante expressiva. Se for um double, ele faz de menos 1,7 elevado a 308 até 1,7 elevado à potência 308. E no caso aqui do long double, ele vai de menos 3,4 elevado à potência 4.932 até 1,1 elevado à potência 4.932. Então é uma faixa bastante ampla de espaço numérico que você pode trabalhar dentro do seu programa. Quanto à parte de variáveis e constantes, eu vou deixar elas para apresentar dentro de programas, porque fica mais simples. Aqui eu só estou fazendo uma introdução com os tipos de dados, que é uma parte mais teórica. E outra parte teórica também na linguagem C++, que a gente precisa conhecer um pouquinho, é o uso dos operadores aritméticos. Daqui a pouco a gente já entra nas explanações práticas. No caso dos operadores aritméticos, nós temos tradicionalmente a adição, a subtração, a multiplicação, nós temos a divisão e a atribuição. Vamos contar com esses aqui primeiro. Então, adição. Vou usar o sinal mais. Subtração, vou usar o sinal menos. Na multiplicação, vou usar o sinal asterisco. Na divisão, eu vou usar o sinal barra. E um detalhe, esses operadores eles são usados tanto para valores inteiros quanto valores reais. E como atribuição, nós temos o sinal de igualdade, no caso aqui da linguagem C++. Vamos trocar aqui, que eu troquei aqui a atribuição. Então, a atribuição. Além desses operadores, a linguagem C++ apresenta outros operadores diferenciados que existem na família de linguagem C e não é comum de ser visto em outras linguagens. Por exemplo, o operador para resto de divisão. Se eu for trabalhar com divisão, resto de divisão, eu posso usar o operador chamado módulo. É um operador que se eu pegar aqui um 5 e fizer o 5 módulo 2, o resultado dele vai ser 1, porque 5 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, que é o divisor, dá 4, e 4 para 5, 1, que é o resto da divisão. Esse é um operador específico. E nós aprendemos a usar essa operação fazendo essa operação usando esta fórmula. 5 menos 2 multiplicado por 5 div 2. Então o operador módulo, ele faz exatamente a mesma operação que nós estávamos realizando manualmente em lógica de programação. Aliás, essa representação manual ela continua sendo válida para diagramas de blocos, para documentação. Na linguagem, na parte prática, eu posso usar um operador para facilitar o dinamismo da sua escrita, para agilizar um pouco mais a ação. Uma coisa importante em C++, que se eu quiser fazer potência ou radiciação, eu não vou ter operador para isso. Então aqui nesse caso, nós vamos trabalhar com uma função para potência, onde eu forneço a função, abro parênteses, coloco a base e coloco o expoente, pode ser inteiro ou real. Mas para usar esse recurso, eu preciso do apoio da biblioteca chamada CMEF, que é a biblioteca matemática, para que esta ação seja operacionalizada. E se eu quiser fazer radiciação também, Na radiciação eu tenho, por exemplo, SQRT para raiz quadrada, onde eu coloco aqui
uma base apenas, ou posso ter também o CBRT, que é raiz cúbica. Então, square root, raiz quadrada, cube root, raiz cúbica. Além dessas operações, detalhe, o SQRT e o CBRT também precisam aqui da biblioteca CMath. Além desses operadores aritméticos, a linguagem tem o operador de incremento, mais, de decremento, menos, e eu tenho também adições, subtrações, multiplicações, divisões cumulativas. Por exemplo, eu posso usar o mais igual para uma adição cumulativa, menos igual para uma subtração cumulativa, vezes igual para multiplicação cumulativa e divisão igual para divisões cumulativas. Quanto a esses elementos, eu vou deixar para explicá-los mais à frente em outras aulas. Na aula de hoje a gente ainda conversa sobre esses dois aqui elementos. Então, sobre essa parte aqui, nós vamos ver na aula de hoje, em parte prática, na sequência. Muito bem, então vamos à parte prática. Para isso eu vou fechar aqui a minha janelinha aqui do bloco de notas, não vou gravar esses apontamentos, e vou chamar na sequência o Code Blocks. Assim que o Code Blocks for carregado, nós vamos entrar aqui em File, New, e eu vou trabalhar todos os nossos exercícios com o Empty File. Eu não vou trabalhar com o Project. Tem muita gente acostumada a trabalhar com o Project, e agora no começo esse Project pode atrapalhar um pouquinho. Então, como a gente está aprendendo a linguagem, vamos começar da forma mais simples. Vou escolher aqui o Empty File, ele abre aqui uma janela de trabalho, dizendo que não tem nenhum título. Eu vou ampliar aqui a área para a gente ver. Essa ampliação eu seguro a tecla Ctrl do teclado e rotaciono, eu giro o botão, a roda do mouse. Vamos explicar como é que é a estrutura de um programa em linguagem C++. Uma das coisas importantes que a gente viu em algoritmo é que a gente começa o nosso algoritmo com um nome de identificação do programa. Isso não dá para ser feito em C++. Aí, para simular isso, eu coloco duas barras, fazendo barra, que seriam barras duplas. Nesse caso, coloco então um nome. Eu vou colocar aqui, exemplo 1. O que eu escrevi aqui, ele mantém na compilação, não executa, é apenas uma linha de comentário, uma linha de identificação. Não se preocupe também com a apresentação aqui dessa linha sublinhado vermelho, porque ao escrever essa palavra, ela está em português, e o CodeBlock está fazendo a verificação dessa palavra junto aos seus dicionários, como se fosse um processador de texto, para fazer a correção, deixar o texto escrito o melhor possível. Como eu escrevi uma palavra em português, ele não tem como entender isso. Então, vamos deixar isso por hora. Depois eu posso até mostrar como fazer pequenas configurações dentro do ambiente CodeBlocks. Vejamos então agora como começar um programa em C++. A primeira linha de um programa em C++, você vai começar usando o caractere tralha em CLUD. Muito cuidado em CLUD, né? Em CLUD. Muito cuidado aqui, porque esse caractere aqui, ele chama hash em inglês, mas ele não chama hashtag, porque hash é o comentário, tag é o que vem escrito à frente desse caractere. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma hashtag include. Em português, tralha rótulo include. Dá um espaço e abre aqui o que a gente chama de operador diamante, né? Muito chamado aí como operador diamante. Você coloca um sinal de menor que, um sinal de maior que. E aqui dentro eu sinalizo o nome de uma biblioteca de ação para a linguagem. A linguagem C++ é uma linguagem que possui poucos comandos. A maior parte dos comandos da linguagem são comandos para o processamento de suas ações, em questão do processamento mesmo. Ações de entrada, saída, outras interações, eu preciso usar bibliotecas externas que acompanham a linguagem ou bibliotecas externas fornecidas por terceiros. No caso aqui eu vou usar uma biblioteca interna da linguagem, chamada I/O. Esse I/O,
o I vem de input, o O de output, entrada e saída. E coloco aqui o complemento stream. Stream significa canaleta, canal. É um canal que direciona o fluxo, por exemplo, de um córrego. Então aqui eu vou direcionar o fluxo de entrada e saída. Observe que a linguagem é muito didática. Após escrever o include, eu vou pular aqui uma linha em branco e nós vamos montar aqui o bloco principal do programa, o bloco onde as ações de entrada, processamento e saída podem ser feitos. Então, quando eu vejo no diagrama de blocos os símbolos de terminal como início, isso em C++ corresponde à linha 1, à linha 2 e o que eu vou escrever agora na linha 4. Int main, abre parênteses. A linguagem C++ trabalha com funções. Algumas funções e alguns procedimentos. Nesse caso aqui, todo o programa vai ter que ser feito dentro de uma função chamada main, função principal. Essa função obrigatoriamente é do tipo int, é do tipo inteiro, e ela tem aqui, ela pode receber argumentos como parâmetros. Como eu não vou trabalhar com nenhum argumento, não me interessa isso, nós vamos sinalizar isso com a palavra void. O void é um tipo de dado da linguagem que representa coisa nenhuma, ou nada. Então, eu não estou passando nada para esta função. Esta função vai ser operacionalizada apenas dentro da linguagem. Na sequência, você abre aqui uma chave. Dentro do CodeBlocks, ao eu abrir a chave, ele também fecha a chave. Então, aqui no meio, entre o abre-chave e o fecha-chave, eu aciono aqui um Enter por 2 vezes. Então, aqui eu tenho o início do meu programa, todo programa em C++ vai ter que ter essa característica, e aqui eu vou ter o fim do meu programa, só que antes do fim eu preciso colocar aqui um comando de complemento. Vou dar aqui 2 espaços em branco e vou escrever aqui o comando cout. Cout representa console output. Console output, ou seja, é o meu periférico de saída. Essa seria uma tradução livre mais próxima do que estaríamos trabalhando. Eu já fiz aqui uma linha de comentário, quer dizer, essa linha aqui não vai ser processada. Periférico de saída, console output. Após escrever cout, nós vamos colocar aqui esse sinal de menor que, de forma dupla, só que, para não falar menor que, esse símbolo, ele chama-se operador de inserção. Então aqui, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui chama-se operador de inserção, ok? Coloquei o operador de inserção, dou mais um espaço, vou abrir aspas e vou escrever aqui o programa Alô Mundo. Nós já demonstramos esse programa em outros momentos. Alô Mundo, espaço, operador de inserção, endl. Esse endl significa que no fim desta linha, endline, o cursor deve ser posicionado abaixo da mensagem. Então, se eu não colocar nada, deixar dessa maneira, quando a mensagem for escrita, o cursor vai ficar do lado da mensagem. Quando eu coloco o endl, o cursor vem abaixo da mensagem. Aqui eu tenho, então, uma nova linha, e eu coloco, então, return 0 ponto e vírgula. Pelo fato de main ser uma função, e é uma função que retorna valor inteiro, ela precisa... Opa, eu errando de novo aqui. Ela precisa do comando retorno, ou seja, retorna 0. Nós sabemos que, nós já aprendemos lá em lógica de programação, que nós temos 2 tipos de subrotina, procedimento e função. A diferença entre subrotina de procedimento e de função é que a função sempre retorna um valor. Então aqui é uma função do tipo inteiro, o resultado volta como inteiro, e ela tem que voltar aqui o valor 0. Então, essas 2 últimas linhas seria o fim no diagrama de blocos, e as 4 primeiras linhas aqui seria o início no diagrama de blocos. Veja aqui do lado o diagrama de bloco para este programa aqui apresentado.
Um detalhe importante é usado quando esse programa encerrar sua execução, ele deve voltar o seu controle ao sistema operacional. Então, nas linguagens C, C++, a gente tem essa necessidade de colocar aqui, ó, return, por exemplo, 0, para dizer para o sistema operacional que o programa foi encerrado adequadamente e que o sistema operacional pode, a partir deste retorno, continuar a sua tarefa e liberar esse espaço de memória para outra ação. Muito bem, esta é a estrutura geral de um programa. Vamos agora colocar esse programa para gravação. Eu vou colocar aqui então Save. Eu posso usar esse botão aqui, ó, é o botão Save, ou vir aqui em File, Save File. Quando eu fizer isso, vai aparecer a caixa de diálogo Save File. Aqui eu vou chamar o programa de Alô. Aí você coloca um ponto e é importante acrescentar a extensão CPP. Se você esquecer de colocar essa extensão, você não vai conseguir executar o seu programa. Salvou. Se você fez isso direitinho, com os pontos CPP, o programa vai ficar colorido. As linhas de comentários ficam acinzentadas na cor padrão do ambiente. O include é colocado em verde, né? Perceba que os demais comandos, algumas palavras em azul, outras em verde. Um detalhe importante é que se você prestou atenção aqui, você viu que quando eu escrevi o cout aqui, escrevi a instrução, escreva alô mundo na tela e pule uma linha, eu coloquei aqui um ponto e vírgula. E aqui no return também eu coloquei um ponto e vírgula. O ponto e vírgula na linguagem C++ garante informar para o compilador que a instrução acabou nesta linha. Porque uma instrução pode ser formada por um comando, ó, return é um comando, e um argumento 0. Mas uma instrução pode ser formada por mais comandos. Por exemplo, cout é um comando, endl é um comando, e o alô mundo é um argumento. Então, a instrução é encerrada com um ponto e vírgula. Muita gente fica confusa, fala, mas tem momento que tem ponto e vírgula, tem momento que não tem ponto e vírgula. Eu me confundo. Gente, é muito simples. Onde não existe ponto e vírgula? Não existe ponto e vírgula em 3 locais da linguagem C++. Não existe ponto e vírgula em qualquer linha include, porque eu posso ter diversas linhas includes aqui. Então não tem ponto e vírgula em include. Não tem ponto e vírgula em main e não tem ponto e vírgula em chave. Então são 3 pontos que não tem ponto e vírgula. Include, main e chaves. Guarda isso na sua memória. No restante, tudo tem ponto e vírgula, exceto alguns comandos que são escritos em mais de uma linha. Eu posso escrever esse comando, eu poderia colocá-lo desta maneira. Não teria efetivamente nenhum problema, desde que eu deixe exatamente como está. Veja então que essa instrução começou aqui na linha 6 e se estendeu até a linha 7. Então, quando isso for usado, obviamente não vai ter um ponto e vírgula no final desta linha, porque o ponto e vírgula dela está numa outra linha. É como escrever códigos na língua portuguesa. Você tem parágrafos que você encerra na mesma linha e tem parágrafos que você encerra em uma ou mais linhas. Uma vez feito isso, nós gravamos o programa. Agora a gente precisa compilar o programa para depois executá-lo. Eu posso compilar usando esse botão aqui da engrenagem amarela, chamado Build. Primeiro eu executo esse botão e depois o botão Run, com o desenho aqui de um play, né, de um aparelho de som. Ou então se você quiser fazer tudo numa terceira tarefa, você usa aqui o terceiro botão, Build and Run. Essas ações também podem ser executadas aqui no menu Build. Eu tenho aqui Build, Run e Build Run. Ou você aciona a tecla F9 para compilar e executar. Eu vou acionar aqui o botão Build and Run, acione o botão e aguarde o processo de compilação. Pode ser que nesse momento você tenha cometido algum erro de sintaxe, como eu fiz neste momento. O que está acontecendo nessa situação? O compilador identificou que há um erro aqui embaixo, nessa linha aqui, no cout. O cout não é uma declaração conhecida neste escopo. Isso aconteceu porque nós temos uma instrução a mais a ser colocada depois do include, que é o using namespace std, e aí eu uso aqui ponto e vírgula. Vamos lembrar que eu não uso ponto e vírgula em include, eu não uso ponto e vírgula em main, e eu não uso ponto e vírgula em
chaves. No restante, tudo tem ponto e vírgula. Fiz a correção. Essa ação, esse nome aqui é uma área de trabalho para a linguagem trabalhar, para a linguagem operar. Eu posso ter várias namespaces. Cada namespace é uma área de memória dentro de uma única, dentro da memória que o computador tem. Então são áreas virtuais. E assim o C++ te dá uma mobilidade bastante grande. Eu fiz então essa alteração que eu deixei de lado. Eu vou salvar, eu posso usar aqui o botão do disco, salvei e vou compilar. Veja que agora eu só compilei, nenhuma mensagem de erro foi apresentada aqui embaixo. Então agora eu posso executar o meu programa. Após executar o programa, é apresentada a mensagem Alô Mundo. Ele para a tela e diz para você, press any key to continue. Quer dizer, pressione algo para continuar. Pressiono algo e volto para o editor. Se eu fizer, por exemplo, Alô Mundo, quero escrever também programação C++. Veja que eu fiz uma alteração. Nessa alteração, eu preciso gravar o programa novamente, ou você usa Save aqui do botão, ou faz File Save As, ou usa o atalho Ctrl S. Salvei. Como eu fiz a alteração no programa, não adianta eu executar este botão aqui do Run. Olha o que vai acontecer. Ele mostrou Alô Mundo, que é a versão anterior que foi compilada. Eu preciso construir novamente e executar depois. Eu vou aproveitar agora e vou usar aqui o Build and Run. Veja que nesse momento apareceu Alô Mundo, a exclamação, programação em C++. Vamos imaginar que você queira que programação C++ seja escrito aqui na linha de baixo. Então eu vou fazer aqui uma alteração neste ponto para que programação C++ fique na linha de baixo. Eu não vou usar nenhuma acentuação, porque eu estou trabalhando com uma linguagem que só está reconhecendo neste momento caracteres da língua inglesa. Então se eu tentar usar caracteres acentuados, eu vou ter problema na legibilidade das palavras e desses caracteres. Eu vou usar aqui um sinal chamado *N. O *N ele gera um salto de linha dentro de uma cadeia de caracteres. Veja aqui que as aspas. O endl gera um salto de linha fora da cadeia e o *N dentro da cadeia. Então agora eu vou construir e executar. Veja que agora apareceu a mensagem Alô Mundo e programação C++ na parte de baixo, na linha de baixo, como a gente tinha planejado. Então cuidado ao usar aqui o *N, porque onde você colocar esse *N, ele divide a mensagem. Aqui, botei *N entre mu, do. Vamos compilar e executar o programa. Olha o que aconteceu. Alô Mundo, programação C++. Eu acredito que com essa pequena visão deu uma ideia inicial do programa. Todo programa em C++ é constituído no nosso curso aqui de um título, include IOStream e use namespace std. Eu também vou mostrar quando não usar o use namespace std, com as variações que eu posso ter, porque tem programadores que não usam esta linha, eles preferem não usar. Porque ao colocar em uso uma área de memória, um espaço de memória chamado namespace, nesse caso standard, que é o std, ele traz para a memória todos os seus recursos. E existe uma maneira de eu fazer uso desse recurso sem ter as mensagens de erro e sem habilitar necessariamente todo o conjunto, usando apenas aquilo que é necessário. Mas eu vou mostrar isso nos programas que compõem o capítulo 2 do nosso livro. Eu só não vou fazer a apresentação de todos os programas do capítulo 2. Eu vou fazer dos principais, daqueles que são importantes para esta aula. A tarefa de vocês é ler o capítulo 2, pegar os exercícios, executar para ver ele em operação. E o mais importante, quando você encerrar o estudo do capítulo 2, pegue todos os exemplos de programação sequencial que você aprendeu em lógica de programação e coloque eles em C++. Escreva esses programas em C++, porque você já tem as correções, você já tem o gabarito. Então você escreve isso em C++. É importante você exercitar a escrita do código para você aprender a escrever a linguagem. Porque agora o curso é diferente. Antes aprendemos lógica de programação e agora nós estamos aprendendo a escrever um programa em uma linguagem. Por isso que a base de lógica é bastante importante. Eu vou fechar então esta janela e nós vamos começar agora executando alguns exercícios
do nosso livro. Eu vou abrir aqui a minha área de trabalho. Eu gosto muito de deixar no meu computador, dentro da raiz do disco principal, uma pasta, um diretório chamado Fontes. E dentro dessa pasta, dentro desse diretório, eu deixo gravado alguns programas. São programas que eu vou removendo, vou colocando. Então, uma área que eu sei que não faz parte do meu conjunto aí, de arquivos principais, e sim uma área de teste. Eu vou chamar aqui o programa número 1, e o programa número 1 basicamente é o programa que nós acabamos de fazer. Só que aqui ele tem uma pequena diferença. E eu vou aproveitar essa diferença para mostrar para vocês o que acontece. Veja o nome do programa, capítulo 2, exemplo 1, CPP. Include a IOStream e use namespace std, que é aquela parte inicial. Int main void, né? Então aqui, nesse momento, do 1 ao 7 é o meu início, e aqui do 14 ao 15 é o meu fim. Né? Então nós já sabemos disso. O programa é semelhante àquele anterior, só que nesse programa eu estou igual cout, o operador de inserção. Esse operador chama de inserção porque ele está pegando esse conteúdo e inserindo para a saída, direcionando ele para a saída. Ó, a seta dando direção para a saída. E em vez de usar o endl aqui do lado, eu coloquei ele aqui embaixo. Então essa é uma outra variação. Cout, saída do salto de linha. E eu coloquei também aqui na linha 12 a mensagem cout tecla enter para encerrar. Deixei aqui um espaço em branco porque aqui vai aparecer o cursor do lado esperando você acionar a tecla enter para encerrar o programa. Quando eu quero fazer essa pausa no programa, eu uso tecla enter para encerrar e uso get, que é o comando aqui da linguagem. Esse get, ele é uma funcionalidade, ele é um método de trabalho associado aqui ao recurso cin. O cin significa console input, ou seja, é o meu periférico de entrada, é o teclado. É isso que representa esta ação. Deixa eu tirar aqui a observação que foi só para orientação. O que acontece quando ele encontra essa instrução? Tecla enter para encerrar é apresentado, e a tela fica parada, o programa fica parado esperando você acionar então um enter para dar continuidade. Vamos fazer um teste? O nosso programa já está salvo, vamos então aqui executar, criar, construir e executar. Muito bem, após a execução do programa apareceu a mensagem Alô Mundo, tecla enter para encerrar e o cursor está exatamente ao lado da mensagem como eu comentei. Quando eu acionar esse enter, aí aparece a mensagem padrão do ambiente, present key to continue. Então aí eu pressiono esse enter. É claro que com esta versão, o meu programa você tem que acionar o enter 2 vezes. Mas nós vamos ver o que acontece de diferente no uso desta ação. Já que estamos falando disso, eu estou mostrando para vocês como fazer efetivamente a mudança, a paralisação de uma mensagem de tela. Por favor, gente, não façam isso. Tem muita gente que tem costume de ensinar e usar isso aqui para fazer pausa. Vamos fazer aqui, eu vou colocar aqui como comentário, vou bloquear essas mensagens, vou salvar o meu programa aqui e vou pôr em compilação. Veja que a mensagem foi apresentada ao mundo e pressione qualquer tecla para continuar. Essa mensagem não está escrita no nosso programa. É uma mensagem do sistema operacional. Nesse caso, dos sistemas operacionais padrão Windows, para depois fazer isso. Então muita gente faz esse absurdo. Isso aqui é um absurdo, não faça isso. Esse comando system é um comando muito importante na linguagem para interagir o seu programa com o sistema operacional, mas não para usar pause. Inclusive quem está usando Linux, se fizer essa linha o seu programa não vai funcionar, vai dar erro. Então isso aqui só funciona no Windows. Então retira isso, não usa esse absurdo, estou removendo isso aqui, e deixa esta forma aqui que é a forma que vai funcionar em qualquer sistema operacional. E é eu que estou fazendo esse controle. Eu não estou usando o recurso externo que existe num sistema e não existe em outro. Então vimos aqui um exemplo bastante dinâmico. Deixa eu mostrar agora o que acontece com essa diferença, usando tecla enter, né, com essa parada, e o programa anterior, o nosso programa Alô, o Alô Mundo anterior. Eu vou minimizar aqui a minha janela e vamos abrir aqui
Eu vou abrir aqui o meu diretório de documentos. E nós temos aqui o programa Alô. Observe o que vai acontecer quando der duplo clique. Não aconteceu nada. A tela deu uma piscadinha. O programa não fez a pausa. Porque aquela pausa que nós conseguimos anteriormente, ela foi conseguida dentro do ambiente do CodeBlocks. Mas agora o programa não faz a pausa. Agora veja o que vai acontecer aqui. Ó. Vamos abrir aqui o diretório fontes. E eu vou pegar aqui o capítulo 201. É basicamente o mesmo programa. O programa é muito idêntico, só que com uma maneira diferente. Olha só. Agora ele aparece: alô mundo, pressione qualquer tecla para continuar. Então veja que essa é a diferença de eu fazer isto e não colocar nada. E jamais use System Pause. Muitos profissionais, muitos programadores no mundo abominam esse tipo de atitude. Eu faço parte desse grupo. Cabe a mim, como seu professor, orientar para não fazer esse uso, esse absurdo. Muito bem, vamos então para um outro exemplo de codificação. Vamos então para o programa número 2. A partir aqui então do carregamento do segundo programa número 2, vamos aumentar aqui o seu tamanho. Vejamos então que neste programa eu tenho o nome do programa, que é o exemplo 2 do capítulo 2. Estou usando aqui a linha include, chamando a biblioteca IOStream, responsáveis pela execução do comando cout, cin, NGL. Usando aqui também o namespace std, o standard. Criei aqui uma variável chamada nome do tipo caractere com 40 posições, ou seja, eu estou dizendo que isso é uma cadeia, ou seja, um conjunto de caracteres. Então, um conjunto de caracteres. Vamos aprender aqui a tirar esse efeito aqui do sublinhado, porque ele pode estar incomodando. Então você vem aqui em Settings, Editor, localiza na barra lateral Spell Checker e desabilita Enable Online, Enable Spelling, Enable Thesaurus. Ok. A partir daí, não temos mais nenhum problema de apresentação de sublinhados em vermelho. Veja que o programa pede para informar o nome e o cin faz o pedido aqui da entrada do nome. E veja que nós estamos usando aqui um operador contrário ao operador de inserção. Este operador é chamado então de operador de extração. O operador de extração pega o conteúdo fornecido no teclado, extrai o conteúdo do teclado e envia o conteúdo para dentro da variável nome. O operador de inserção pega o conteúdo da variável nome e insere no console de saída do seu equipamento. Como eu disse, a linguagem C++ é bastante didática. Vamos então colocar esse programa em operação. Vamos aqui Build and Run. E agora, nesse momento, vamos informar o nome. Eu vou informar aqui Augusto, acionar Enter, e a mensagem Olá, Augusto foi apresentado. Então, tecle Enter para encerrar. E vamos colocar o programa novamente em operação. Agora eu vou entrar o nome composto, José Augusto. Ao acionar Enter, veja que apareceu apenas Olá, José. Então, nós temos aqui uma pequena falha de operação no nosso programa. Vamos entender o que está acontecendo. Quando eu uso aqui o comando cin e peço para entrar o conteúdo em nome, o cin está capacitado a fazer a leitura de qualquer caractere alfanumérico até encontrar o espaço em branco. Qualquer caractere após o espaço em branco é descartado pelo comando cin. Isso significa que eu preciso usar uma outra estratégia para conseguir fazer a leitura de todos os caracteres. Assim sendo, vamos abrir aqui o terceiro programa, o exemplo 3, e vejamos que o exemplo 3 tem algumas diferenças. A primeira delas é que eu não estou usando aqui using namespace std. Então, por exemplo, se eu não uso using namespace std, antes do cout, eu coloco aqui o operador de escopo, que são esses dois pontos, e coloco então a área namespace. Nesse caso,
std. Foi exatamente isso que faltou no primeiro exemplo que eu mostrei há pouco, e tivemos aqui uma mensagem de erro. Veja que aqui eu estou colocando o nome como 40 caracteres, estou definindo também sobrenome com 20 caracteres. Informe seu nome e sobrenome. Então vamos ver aqui o que acontece. Assim que a mensagem informe seu nome e sobrenome é apresentada, eu vou entrar então aqui, Augusto, espaço, Manzano. Ao acionar Enter, olá, Augusto Manzano. Funcionou. Vamos finalizar o programa e vou colocar o programa de novo em execução. Agora eu vou entrar o meu nome, José Augusto Manzano. Ao acionar Enter, veja que ele pôs José Augusto, mas perdeu o sobrenome Manzano. Então vejamos o que aconteceu nesta ocorrência. Eu resolvi aqui parte do problema. Eu continuo usando cin, pedi para fazer aqui a entrada do nome, na variável nome, e na sequência a entrada do sobrenome. Veja que o Olá Mundo aparece nome, eu forço aqui a apresentação de um espaço em branco e o sobrenome. Então, no primeiro momento, quando eu escrevi Augusto, Augusto entrou na variável nome, coloquei um espaço e escrevi Manzano, e Manzano foi colocado em sobrenome. Ele não aceitou o espaço em branco, ou seja, a primeira sequência até o espaço em branco entrou em nome, e o excedente entrou em sobrenome. Quando eu executei aqui pela primeira vez e entrei sobre José Augusto e o meu sobrenome Manzano, José entrou em nome, sobrenome, o Augusto entrou no sobrenome, e o sobrenome efetivamente que eu entrei ficou perdido. Observe, daqui a pouco eu falo a respeito desta linha 11, aqui, ó, sim, ignore 80 contra barra N. Eu vou explicar em breve o que isso significa. Então nós temos aqui um pequeno problema ainda no nosso programa. Vejamos então o programa número 4. No programa número 4, eu estou tirando aqui o std escopo cout. Não usei using namespace td, mas eu coloquei aqui, ó, using std cout, using std cin, using std endl. Tem programadores que preferem o modelo aqui do programa 3 e tem programadores que preferem o modelo aqui do programa 4. Quando eu uso aqui using std cout, eu não coloquei using namespace, eu só estou carregando para a memória este evento, este recurso. Qualquer outro recurso que o std tenha não é carregado na memória. Diferente do programa número 1, onde carrega tudo para a memória, ocupando mais espaço dessa memória. Perfeito? Veja que neste exemplo eu voltei a usar aqui o estilo nome 40. Então o que vai acontecer? Vejamos. Ao apresentar a mensagem informe nome, se eu entrar José Augusto, voltou a ser Olá José. Veja que nesse programa o José ficou abaixo da palavra Olá. Por quê? Porque aqui na linha 17 eu estou colocando o endl após escrever Olá e em seguida é escrito a variável nome. Vamos comentar aqui o que significa esse cin ignore. Existe um problema em algumas linguagens de programação, não vou dizer que é um problema, né? Melhor dizendo, é uma característica operacional que quando eu entro dados alfabéticos ou alfanuméricos, após entrar o Enter no teclado, ele não limpa o buffer do teclado. O que é um buffer? O buffer é uma memória de pequena quantidade de espaço. Então o teclado tem uma memória que armazena uma pequena quantidade de caracteres. Essa memória chama-se buffer. Quando eu entro um valor numérico e aciono o Enter, o tipo numérico não deixa o código de controle da tecla Enter interferir na entrada. Então, numa entrada numérica, tudo ocorre normalmente. Quando eu faço a entrada de um caractere de uma sequência alfanumérica ou alfabética, aciono o Enter, o código do caractere Enter fica anexo à sequência alfanumérica, criando o inconveniente de não permitir que a próxima entrada ocorra normalmente. Então vai ocorrer algum problema de entrada de dados no seu programa. Quando isso acontece,
nós temos que fazer a limpeza desse buffer. Então, após entrar um dado alfanumérico, aliás, entrou qualquer dado, até numérico, acostume-se a usar aqui a linha 15. O que eu estou dizendo aqui é para ele ignorar qualquer caractere após o Enter. Após acionar o Enter gera dois sinais. Quando eu aciono a tecla Enter, dentro aqui do C++, ele gera um sinal contra barra N e contra barra R. O R retorna o cursor para o início da linha e o N aciona o cursor para a próxima linha. Então, o que eu estou dizendo para ele? Eu não vou tirar esse efeito, eu só estou tirando esse efeito. Então, quando você encontrar esse efeito, não coloque ele na sequência de caracteres. E esse 80 eu estou dizendo para ignorar 80 caracteres de entrada ou o contra barra N, ou seja, após eu entrar qualquer dado, você ignora 80 posições à frente da memória do teclado ou o Ctrl ou o Enter, contra barra N do Enter, o que ocorrer primeiro. Com este efeito, eu tenho então o buffer limpo após uma entrada alfanumérica e não terei nenhum problema de entrada no meu programa. Então, vamos acostumar a usar esse recurso para todas, após qualquer entrada que nós estivermos efetivando, salvo algumas exceções que serão apresentadas aí ao longo da nossa aula e das demais aulas. Muito bem, vamos agora abrir aqui o programa número 5, e no programa número 5 eu estou usando aqui o nome com 50 posições, o sobrenome com 20 posições. E eu estou usando duas estratégias de entrada de dados. Veja que na linha 11 eu estou usando aqui cin getLine. Para evitar o problema do espaço em branco, daquele espaço que o cin ignora, eu peço para o cin ler a linha. Olha, pegue getLine, pegue a linha, para a variável nome. E eu tenho que dizer aqui, no segundo argumento, que o getLine ele precisa de dois argumentos. Ele precisa da variável que ele vai ler e da quantidade de caracteres para a variável. Eu posso usar esse número, 50, ou fazer melhor. Eu posso usar a função sizeOf. Eu peço então para o sizeOf calcular a quantidade de caracteres que tem nome. Então, se eu vier aqui e mudar aqui para 70, automaticamente aqui ficou com 70 posições. No entanto, se você fizer aqui 50 e colocar aqui 50, tem muita gente, mas assim é mais fácil porque eu escrevi menos, problema seu. E você alterar aqui para 70, ou para 90 aqui, ou 70, para o valor que for, e esquecer aqui, você tem uma incompatibilidade, você tem um erro de requisito dentro do seu programa. Então é muito mais seguro deixar aqui um sizeOf nome, e a hora que você aumentar, diminuir, você alterar esses dados aqui, automaticamente o seu programa consegue entender o que você fez. E aqui na linha 14, eu estou usando o sobrenome de forma tradicional, com o cin sem um getLine. Então significa que se eu entrar aqui um sobrenome composto e tiver um espaço em branco, esse espaço não vai ser lido pela funcionalidade. E toda vez que eu faço uma leitura de cin numa variável alfanumérica, é uma variável aqui do tipo char, eu preciso fazer a limpeza do buffer. Se eu uso o getLine, a limpeza do buffer não é necessária, porque o getLine já faz esse tratamento para mim. Então vamos ver aqui, vamos colocar o programa em operação, vou salvar o programa porque eu fiz alterações, vamos compilar. Nesse teste eu vou entrar José Augusto Manzano. Olha que interessante. Aí ele pede para entrar um sobrenome, porque ali entrei inclusive um sobrenome. Então eu vou colocar um outro sobrenome meu, Garcia. Então ficou lá, José Augusto Manzano Garcia. Vamos executar o programa novamente. E agora eu vou entrar José Augusto. Vou entrar aqui o Garcia e o Manzano. Olha o que vai acontecer. José Augusto foi lido, porque eu peguei com o getLine. Garcia Manzano não foi pego, pegou só o Garcia, porque o sobrenome para o cin só consegue ler até o primeiro espaço em branco, o que tiver após o espaço em branco é perdido. Voltando aqui ao nosso programa, vejamos então que o ignore trabalhou aqui com
a limpeza aqui de 80 posições de entrada, né? Eu tenho 80 posições para entrar o nome, ou 80 posições, ou Enter, o que acontecer primeiro. Significa o que aqui? Que se eu escrever aqui um sobrenome com 90 caracteres, ele só vai pegar 80 caracteres, ok? Ou o Enter que acontecer primeiro. No entanto, eu posso usar esse ignore da seguinte forma. Posso usá-lo assim. Só que se eu usar assim, ele só vai limpar um caractere. Perfeito? E eu posso usar também assim. Só que quando eu usar assim, ele só vai ignorar os 80 caracteres e eu vou continuar com o problema do Enter. Então a forma mais comum de usar aqui o ignore é com esse estilo aqui, 2 argumentos. 80 posições de entrada, 80 posições de buffer, que eu estou definindo aqui para a entrada do sobrenome, ou o Enter, o que acontecer primeiro. Na sequência, nós vamos carregar aqui o programa número 6, e vamos falar a respeito dele, que é o nosso primeiro programa com entrada de dados numérica. Após os exemplos com uso de dados do tipo caractere, simulando inclusive cadeias, vamos ver agora o tratamento de dados numéricos inteiros. Antes de conversar a respeito do programa, que é um programa simples, ele efetua a entrada de 2 variáveis, A e B, efetua a soma e mostra o resultado desta adição. As variáveis de um programa elas podem ser colocadas no C++ dentro do main, como elas podem ser colocadas também fora do main. Eu posso definir as variáveis sem nenhum problema nesta posição. Qual é a diferença? A diferença é que mensagens declaradas antes do main são variáveis com escopo global dentro do programa. E se eu defino elas dentro do main, são variáveis com escopo local do meu programa. Então vejamos aqui, voltar ao programa à forma original, esta operação. Observe aqui ao lado o diagrama de blocos mostrando a leitura das variáveis A e B, a soma das variáveis A e B e, consequentemente, o seu resultado. Note que essas mensagens aqui, informe o valor para a variável A, informe o valor para a variável B, e a mensagem resultado, elas não são indicadas aqui ao lado no diagrama de blocos. É apenas indicado a leitura que o leia A, o leia B, a operação de processamento e a saída desse resultado. Essas mensagens aqui, nós devemos considerá-las em um outro documento, um documento que se chama layout da tela, layout de entrada, layout de saída. Eu não vou me preocupar em colocar essas mensagens dentro do diagrama, mesmo porque o diagrama fica entupido de coisas que não tem nada a ver com ele. O diagrama de bloco ou o diagrama de blocos, ele representa apenas as ações de entrada, as ações de processamento e as ações de saída das variáveis. Nem mais, nem menos. Eu só vou escrever alguma mensagem no diagrama se essa mensagem for efetivamente a resposta de uma ação. Caso contrário, ficam só as variáveis. Vamos então colocar este programa em operação. Aqui para a entrada da variável A eu vou entrar o valor 6 e para a entrada da variável B eu vou entrar o valor 7 e o resultado apresentado é 13, que é a soma de 6 mais 7. Então, no geral, esse programa não tem muito o que ser feito, a não ser observar esses detalhes operacionais. Na sequência, vamos abrir então o programa número 7. É um programa que trabalha aqui com variáveis do tipo float. Então vamos ver o que acontece com variáveis do tipo real. Esse é um programa que pede a quantidade de horas trabalhadas por um trabalhador, o valor da hora paga por cada hora trabalhada e o percentual de desconto, que vai ser um desconto aí sobre o valor do pagamento. O salário bruto é horas trabalhadas vezes o valor da hora. O percentual de desconto, eu vou entrar um valor num formato real, ele vai dividir por 100 para fazer por cento, vai pegar a porcentagem e multiplicar pelo salário bruto e vai ter o total de desconto. E o salário líquido será o salário bruto menos o total de desconto. E aqui ao final, o programa pula aqui uma linha, olha só que interessante, eu poderia estar usando aqui a mesma linha aqui da linha 31, só estou fazendo aqui diferente para mostrar que eu tenho possibilidades diferenciadas na linguagem C++. Aqui eu executo a operação, vai apresentar então o salário bruto, o desconto e o salário líquido. Vamos colocar o programa em operação.
Na execução do programa, vamos entrar 10 horas como quantidade de horas trabalhadas. O valor da hora foi R$ 100, por exemplo, e o percentual de desconto 5%. Então veja que o valor do salário bruto é 1.000, o desconto 50 e o salário líquido 950. Vamos executar o programa novamente e entrar agora valores quebrados. A pessoa trabalhou 10 horas e meia, recebeu por hora R$ 2,56 e teve aqui 1,23% de desconto. Observe agora que o salário bruto é 26,88, o desconto é 0,33% sendo arredondado, e o salário líquido 26,55 se eu arredondar. Observe que a saída ficou um pouco conturbada. Então o que nós vamos fazer é aprender a trabalhar com formatação de valores numéricos, principalmente valores reais. Mas isso será visto no próximo programa. Vamos encerrar a execução do programa e carregar para teste o programa número 8. A partir aqui do programa número 8, vamos colocá-lo primeiro em execução para vermos o que vai acontecer e depois eu comento o que tem de diferente em relação ao programa número 7. Vamos então compilar o programa e assim que a tela do programa for apresentada, vamos entrar os valores 10,5, 2,56 e 1,23. Acionando o Enter, perceba que agora os valores foram apresentados tabulados da direita para a esquerda, com duas casas decimais e o ponto alinhado. Então nós temos 26,88, 0,33 e 26,55, bem diferente do programa 7, que apresentou esses valores fora dessa formatação. Vamos encerrar aqui o programa e vamos então verificar o que aconteceu. Eu estou usando aqui uma nova biblioteca, a biblioteca IOmanip, Input, Output, Manipulation, então a manipulação das entradas e das saídas do programa. Aqui na linha 11 eu estou colocando aqui um recurso chamado setPrecision e 2. Aqui eu estou definindo a quantidade de casas decimais. Eu estou pedindo aqui com write, aqui eu estou usando o que nós chamamos de flags. setIOsFlags é um recurso que ativa um efeito. O efeito é IOs. IOs aqui é Input, Output, Stream. Estou habilitando um recurso para as ações para o fluxo de entrada e saída, alinhando da direita para a esquerda. Se eu quiser voltar ao recurso padrão, alinhando da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda, em vez de set, eu uso reset IOsFlags. Aqui então eu estou colocando duas casas decimais da direita para a esquerda e aqui na linha 13 eu estou fixando o ponto decimal para que os valores, quando apresentados, sejam então alinhados. Além desses três recursos, existe uma quarta ação que precisa ser efetuada. Isto é feito aqui no momento da saída, quando eu habilito aqui o comando, uso o comando aqui setW, setWhite. Eu estou colocando 8 espaços em branco. E dentro desses 8 espaços em brancos, eu estou reservando desses 8 espaços, 2 espaços para o decimal, eu faço o alinhamento da direita para a esquerda e fixo então o ponto decimal. O que acontece aqui é que eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como espaços em branco. E aqui na saída eu vou ter então a máscara, por exemplo, usei esse valor com o ponto 99. Foram os valores que eu apresentei. Essa máscara de definição com 7W permite até que eu coloque valores com esta dimensão de tamanho. Lembrando que aqui eu estou deixando o espaço para, eventualmente, um número negativo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com duas casas decimais, a fixação do ponto, e o excedente serve, então, para apresentar os valores formatados numericamente. Na sequência, vamos pegar aqui o programa número 10, para falarmos então agora do tratamento de números inteiros.
Muito bem, aqui o programa número 10, estamos voltando a falar sobre números inteiros. Ele trabalha aqui com uma variável chamada quociente, dividendo, divisor e resto. Neste caso aqui, eu estou trabalhando apenas com números inteiros. Então eu quero falar sobre o quociente do dividendo dividido pelo divisor. Nós aprendemos em lógica de programação que nós temos a barra para divisão de quociente real e o div para a divisão de quociente inteiro. Isto é, na média, usado desta maneira. No entanto, quando a gente fala aqui de linguagem C++, linguagem C, Java, C#, o operador div é o mesmo tanto para real quanto para inteiro. E a sua ação vai depender, na verdade, do tipo de dado que qualificou as variáveis que vão estar em operação. Então, neste momento, se eu executar este programa e entrar, por exemplo, como dividendo o valor 5 e como divisor o valor 2, você vai ter o quociente 2 e o resto como 1. Finalizando o programa, então nós podemos ver aqui, podemos ter visto que a divisão aqui, ou a barra de divisão, ela tanto opera valores reais quanto opera valores inteiros da mesma forma. Eu só tenho que estar atento a essa questão. E o resto aqui, eu vou fazer agora esse resto diferente. Vamos calcular o resto como aprendemos lá atrás nas aulas de lógica de programação. Então é o dividendo menos o divisor vezes, abre parênteses, dividendo barra divisor. E neste caso, sempre colocando aqui ponto e vírgula ao final, e vamos colocar aqui a operação da linha 20, o resto, como um comentário para vermos o programa em execução. Salvando o programa, vamos colocá-lo em compilação. Nesse instante, vamos entrar o 5 como dividendo, o 2 como divisor, e o quociente é 2, e o resto é 1. Então, observe que, neste caso, eu posso calcular o resto usando a fórmula típica, que nós usamos normalmente nas aulas de lógica de programação, porque ela é genérica, serve para qualquer tipo de linguagem de programação, ou então usar o operador específico para esta ação. Vamos abrir então o próximo programa. Eu não vou falar agora do programa 11, nem do programa 12, nem do programa 13. Vamos direto ao programa número 16. Os programas 11, 12 e 13 eu vou abordar no final dessa explanação, depois que a gente voltar para a lousa. Eu quero fazer a explicação mais detalhada das questões que envolvem o uso de operadores de incremento e decremento. A partir do programa 16, nós vamos apresentar aqui o uso, a definição de constantes. Uma constante em C++ é feita com o comando const, o estabelecimento do tipo de dado equivalente à constante e o valor dessa constante. Existem duas maneiras de eu fazer essa definição. Eu posso fazer também usando aqui tralha define pi 3.14159. Aliás, esse estilo é muito comum na linguagem C. Então, ou você usa esta linha, que eu estou mostrando aqui na linha 8, ou a linha 7. Voltando aqui para essa definição, então temos a definição aqui da constante. Eu estou usando também aqui a biblioteca CMF, porque como eu quero trabalhar aqui a área de uma circunferência, nós vamos ter que usar aqui a funcionalidade, aqui a função pol, onde eu vou pegar o raio e elevar ao quadrado, multiplicando esse valor pela constante π e multiplicando também pela altura. E aí tem o volume aqui dessa circunferência, na verdade, de um cilindro, né? Então vamos colocar este programa aqui em execução. Vamos entrar o valor 5 para a altura e para o raio o valor 1.57. E aí a área do cilindro é 38.7185. Veja que neste programa eu não estou formatando os valores, não estou delimitando quantidade de casas decimais, eu estou apenas trabalhando com os números da forma bruta. Então nós temos aqui o float, π, como uma constante. Vamos fazer o teste agora usando essa definição aqui do define. Então eu vou tornar o const como um valor em estilo linha de comentário. Vamos gravar o programa e vamos colocar o programa em execução novamente. Assim que o programa entrou em execução, vou entrar 5 para o valor da altura, 1.56 para o valor do raio
e o valor do cilindro 38.2269 é apresentado. Então veja que nós temos aqui duas maneiras de definir constantes em C++. A que está na linha 8 é muito popular na linguagem C, e muita gente que migra da linguagem C para a linguagem C++ acaba fazendo uso disto por ter aprendido desta maneira, e nem se toca que a linguagem C++ possui um comando específico para esta ação. Ok? Vamos então, na sequência, abrir agora o programa número 23, que é o programa que eu quero falar sobre linhas de comentário. O comentário de linha, que é com barra, é o mais tradicional, o mais comum de ser usado. Eu tenho este comentário que começa com barra, asterisco, asterisco, e fecha com asterisco, barra. Eu tenho também asterisco, barra, asterisco, e fecha com asterisco, barra. Normalmente, a primeira forma aqui com 2 asteriscos, a gente usa para escrever algum parágrafo de explanação, explicação do código do programa que estamos usando. E podemos usar a forma com asterisco simples para colocar informações sobre características operacionais do programa ou qualquer outra informação que você julgue necessária. Vamos ver em especial o que esse programa faz. Eu tenho aqui a definição de algumas variáveis usando os tipos de dados da linguagem, unsigned short, short e os demais. E aí o meu programa mostra qual é o tamanho de bits de cada um desses tipos de dados. Então estou usando aqui o sizeof, que a gente já conhece, ele retorna o valor e eu multiplico esse valor por 8 para ter então a quantidade aqui de bits que eu estou trabalhando com o meu programa. Vamos colocar o programa em execução. E assim que o programa for executado, ele apresenta a quantidade de bits para cada um dos tipos de dados. Então observe que eu tenho tipos de dados com 16, 32, 8, 64 e 128 bits. Nessa parte aqui eu vou encerrar esses programas e nós vamos agora para a lousa para podermos falar sobre o uso de operadores de incremento e decremento. Depois a gente volta aqui para este ambiente e vamos então trabalhar com os programas 11, 12 e 13. Então, de volta aqui à nossa lousa, vamos então apagar essa parte. Se alguém quiser fazer uma pausa no vídeo para tomar nota da exposição que eu fiz, esteja à vontade. Muito bem, uma das coisas que nós vimos há pouco foram variáveis, constantes, operadores aritméticos. Dentre os operadores aritméticos, foi apresentado rapidamente os operadores aritméticos de incremento e decremento. Então nós comentamos isso, decremento, nós comentamos a respeito disto. Quem são esses operadores? Nós temos o operador mais, que é um operador para incremento. E nós temos também o operador menos, que é o operador de decremento. O que eu vou explicar para um vale para o outro. Então o que acontece? Se eu uso o operador mais, ele soma mais 1 à variável que eu estiver em operação. Se eu uso menos, ele vai decrementar menos 1 a variável que estiver em operação. Até aí, tudo bem. O que acontece com esses operadores é a forma de uso. Forma de uso. Eu posso usar, esses operadores de maneira pré-fixada ou de maneira pós-fixada. Se eu usar pré-fixado, significa que esse operador, pode ser o decremento, ele vem à frente da variável, ok? Se ele for pós-fixado, significa que ele vem depois da variável.
O resultado final disso é que x começou com um valor. Vamos imaginar que eu tenho aqui o int x começando com 0, que é uma das maneiras que eu posso inicializar uma variável na linguagem C++, também na linguagem C, Java, C#, na família C. Eu inicializei essa variável. Ao passar aqui mais 1 em x, então x vai ser igual a 1. Se eu disser então aqui que x mais 1, então x igual a 1. Agora veja como eu fiz a leitura. Eu disse aqui, né, para este modelo, eu disse o seguinte. Vamos melhorar aqui. Aqui eu faço mais 1 para x. E nesse modelo eu estou dizendo x com mais 1. Então, note que existe uma diferença. O resultado final, depois que você passa pela operação, depois que você processa essa instrução, o resultado é o mesmo em ambas as circunstâncias. Mas a operação é completamente diferente. Então, aqui eu estou dizendo mais 1 para x. E aqui eu estou dizendo x com mais 1. Tanto que esta maneira aqui, ó, esta forma, a gente consegue representar facilmente num diagrama de blocos, no português estruturado, porque nada mais é do que x igual a x mais 1. Então, escrever x igual a x mais 1 ou x mais é a mesma coisa na linguagem, na família de linguagens C, C++, Java, C#, JavaScript e etc. No entanto, aqui a primeira forma é completamente diferente. Eu não posso dizer que aqui o meu x é atribuído a x mais 1, porque eu estou dizendo que é mais 1 em x. Tá? Então, como é que isso aqui funciona dentro da memória? Vamos começar pelo segundo, que é mais fácil. Eu tenho aqui a memória do meu computador. Então, nessa memória, eu vou dividir aqui em células. E aqui nessa célula eu tenho a variável x. A variável x começou com 0, então eu dou o valor 0. Aí eu encontro que x ou x mais 1, né? Então x é igual a x mais 1. Então é a mesma coisa que x mais. Então significa que o valor de x está com o valor 0, certo? É igual a x, que é o valor 0, mais 1. Mais 1. Significa, então, que esse x, que é igual a 0 mais 1, esse x passa a ser 1. Como é que isso ocorre aqui dentro? Dentro da memória, eu vou precisar pegar esse valor de x, copiar esse valor para uma outra área, vou copiar esse 0 aqui para outra área, é o que o compilador vai fazer internamente, vai copiar esse 0 para uma outra área da memória, vai somar mais 1, então vai fazer a operação mais 1 sobre este valor, então esse valor passa a ser 1, e na sequência ele pega esse valor 1 e passa para cá. Então observe que eu tenho algumas ações de trabalho, algumas etapas. Esta ação ela é lenta, porque eu preciso pegar o valor que está aqui, somar mais 1 esse valor numa outra área, aí o valor dessa área passar de volta para cá, para fazer x igual a 1. Então isso aqui é mais lento. Agora, se eu fizer desta outra maneira, olha o que vai acontecer. Eu vou usar agora o critério mais x. O meu x começou aqui com 0. Aí eu digo mais 1 em x. Eu pego esse mais 1 e jogo aqui. Esse 0 sai e vira 1. Observe que aqui eu precisei de 3 passos, basicamente. Né? Passei o 0. Tinha aqui 0. Ó, vamos lá. Vamos contar aqui. 0. Aí eu faço mais 1. Primeiro passo. Mais 1 vem para cá. Segundo passo. Terceiro passo. Copiar esse 1. E aqui eu fiz em um único passo. Então, internamente, mais x é muito mais vantajoso de usar do que x++. No entanto, vocês vão ver que a maior parte dos livros, de exemplos, as pessoas usam muito x++ por causa desse x atribuído a x mais 1. E esquecem que esta maneira é muito mais vantajosa para o compilador. O problema disso é a representação.
né? Então, o que acontece? O que eu posso fazer é, tendo esta representação no diagrama, entender que eu posso ler essa operação desta maneira. Ok? Eu vou fazer aqui uma pausa, faça aí uma pausa no vídeo, tome nota desse detalhe, se você julgar importante, que eu preciso apagar a lousa para fazer agora um comentário operacional sobre esta questão. Ok, vamos partir então do seguinte suposto. Eu tenho aqui uma variável x que começa com o valor 1, uma variável y que começa com o valor 2. Se eu disser que y é atribuído a x, nesse momento meu y automaticamente fica igual a 1. Ok? Esses são os valores definidos na memória. E aqui uma operação. Agora, o que acontece se eu falar assim, ó, y é atribuído a x mais mais? O que vai acontecer? Bom, o y tem 2. Ele é atribuído a x que tem 1. E aí você coloca o mais mais. O que acontece aqui é que o seu y fica com 1. Por quê? Nesse momento, ele está fazendo a leitura aqui, ó, da esquerda para a direita. Ele passou nesse momento, ele trouxe esse valor para cá. E aí ele fez mais mais. Depois que ele passou por essa linha, o x, que estava com 1, se tornou 2. Ok? Então, tome cuidado aqui na leitura. Então, aqui, quando eu estou olhando da esquerda para a direita, as coisas vão acontecendo. O x passou para o y, depois de passar o x, ele foi somado. Então, só depois do valor 1 do x ter passado para y, é que o x se tornou 2. Isso é completamente diferente disto aqui, ó. Mais x. O que vai acontecer aqui? X, o y, é igual a mais 1 em x. Y é igual, quanto é o x? O x é 1, então mais 1 em 1, y é igual a 2. Então aqui eu vou ter y igual a 2 e o x igual a 2. Então veja, no final o valor de x foi somado de mais 1, que era uma intenção aqui, ó. Deixa eu marcar aqui com outra cor, que era a intenção aqui, ó, x mais mais ou mais x. Essa era a intenção, tá aqui. Só que durante o processamento as coisas ocorrem diferente. Então tem que tomar muito cuidado com este detalhe. Nós vamos agora para o computador para vermos esse estilo de operação em execução. E aí nós vamos ter a continuidade e o encerramento da aula. Então vamos lá para a parte prática. A partir do que acabamos de ver na lousa, vamos ver agora esses programas em execução. Então aqui nós vamos usar o conceito de operador de incremento pré-fixado e o conceito de operador de incremento pós-fixado. O meu x começa com 10 e o meu y começa com o valor 10 somado de 1. Ou seja, o x começa com 10 e o y começa então com o valor 11, porque eu estou acrescentando mais 1 em x. Nesse momento, meu x tem 11 e o meu y também tem 11. Aqui nesta outra ação eu tenho x começando aqui com 10 e o meu y sendo atribuído ao 10 do x, e depois que passa por essa linha, o x é acrescido de 1. Então eu vou ter aqui o x com 11, porque eu tenho aqui 10, começando com 10, mais 1 se tornou 11, e o y com 10, porque antes de acrescentar esse 1 no x, eu atribuí o valor de x, que estava com 10, para y. Depois que passa pela linha, o resultado é a soma de 1 a este valor. Mas enquanto eu estou na operação, as coisas fluem de maneira diferente. Vejamos então o programa em execução. Veja que o x começou com 10, foi acrescido de 1, ficou com 11, e o y ficou com 11. Vejamos aqui junto. E na segunda sequência, o x está com 11 e o y está com 10. Então veja que o x começou com 10 e o y é acrescido de mais 1 em x, ou seja, 11. E o y, desculpa, aqui o x foi acrescido então de 11. Na segunda linha eu tenho x começando com 10 e o y atribuído a 10. Então por isso que o y está aqui com 10. Mas ao passar por essa linha, eu somei mais 1 em x, então o x ficou com 11.
Dentro desse conceito, vejamos agora o programa número 12. Aqui no programa 12 nós temos as variáveis valor e resultado. Valor começa com 1 e resultado é atribuído ao valor mais. O que vai acontecer aqui? Esse número 1 de valor é passado para resultado. Então, resultado vai apresentar 1. No entanto, quando eu pedir para apresentar valor, eu vou apresentar 2, porque eu comecei com 1, passei este 1 para resultado e somei mais 1 ao valor desta variável. Então, ela passa a ser 2. Vejamos o programa em execução e você tem, então, ali a apresentação do valor 1 e 2. 1 em resultado e 2 em valor. Vejamos o efeito também no programa número 13. Aqui no programa 13 nós temos valor começando em 1, resultado sendo atribuído a mais 1 sobre o valor desta variável, ou seja, mais 1 sobre 1, então aqui começa o resultado com 2. Vejamos então o resultado sendo apresentado. Observe que, neste caso, é apresentado o valor 2 para resultado e o valor 2 para valor. Então eu tenho aqui, valor começa com 1 na linha 11, resultado é atribuído a mais 1 sobre o valor está com 1, mais 1 sobre esse valor vem 2 para o resultado. E uma vez que eu passei por esta operação, que eu passei por esta linha, ao fazer esta ação, esse valor 1 foi acrescido ao conteúdo da variável valor, e aí na linha 15 também mostra o segundo aqui, valor 2. Com isso encerramos a nossa aula de introdução à linguagem C++, programação sequencial. Até a próxima, um grande abraço.